De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Olá, bom dia, queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui em mais um programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje nós estaremos aqui conversando sobre um tema bastante importante para todos nós, que é a dor, o sofrimento que nos é gerado pelas doenças que nos afligem. Certamente todos nós, ao longo da nossa existência, iremos experimentar algum processo de adoecimento. Seja um pouco mais importante, seja um pouco mais leve, mas todos nós, e muito raramente, teremos aquelas pessoas que terão apenas doenças muito leves ao longo das suas vidas. Na nossa quase totalidade de indivíduos que vivem aqui encarnados no planeta, experimentaremos doenças mais importantes, doenças mais graves, principalmente quando a gente começa a vivenciar o nosso processo de envelhecimento, porque as doenças chegam como consequência de uma série de desgastes, de alterações que vão acontecendo no nosso corpo. Nós já conversamos em programas anteriores sobre o sentido dessas doenças acontecerem, a origem que essas doenças têm. Elas podem estar vindo de problemas que nós trazemos do passado, elas podem ser decorrentes de atitudes que são praticadas na presente existência, mas que elas têm muito a ver com pensamentos, com sentimentos que nós trazemos dentro de nós. Não apenas com os fatores externos que envolvem diretamente a nossa saúde física, mas tem muito a ver também com os pensamentos e os sentimentos que nós trazemos dentro de nós. A grande importância que nós temos que compreender desse processo é o sentido que essa doença vai ter na nossa vida. Qual que é o significado que isso vai ter para nós? A partir do momento que a gente consegue compreender que há um significado, isso passa a ter um outro valor para nós e a gente encara o problema do adoecimento de uma outra forma. Vejam bem, no livro Ceifas de Luz, é uma obra de Chico Xavier, ele que psicografou essa obra, ditada pelo espírito de Emmanuel. Lá no capítulo 14, o Emmanuel traz duas frases muito importantes para nós, que eu gostaria de citar aqui para vocês. A primeira delas, ele diz o seguinte: quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Vejam bem, quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Ou seja, toda vez que a gente adoece e vem a dor, vem o sofrimento, seja pela própria doença em si, que nos gera as alterações orgânicas que nos incomodam, seja pelo sofrimento psicológico, emocional, de saber que estar doente, isso tudo vai ter um significado para nós, vai ter um sentido para a nossa vida. E todos nós temos que procurar esse sentido, entendendo que nenhuma doença chega por um acaso. A outra frase que Emmanuel diz para nós é o seguinte: não fosse a prova e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Ou seja, nós precisamos desses momentos difíceis para que a gente possa avançar, para que a gente possa aprender. E se nós buscarmos em Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, que foi um grande filósofo do Espiritismo, ele trabalha muito essa questão, nos recordando de que todos nós estamos regidos sobre a lei de causa e efeito.
ou a lei de ação e reação. É uma lei divina, universal, que está o tempo todo vigorando na nossa existência. As nossas atitudes, sejam das outras existências, das existências anteriores, seja da vida presente, elas vão ter impacto direto sobre aquilo que vai acontecer conosco. E as nossas doenças estão incluídas aí. Como nós entendemos dentro da doutrina espírita que as doenças, elas decorrem desses nossos comportamentos inadequados do passado, a doença vai aparecer como uma ferramenta, como um mecanismo da lei da ação e reação. Mas ela vem para quê? Ela vem para nos punir? Ela vem para nos prejudicar como uma punição ou como um castigo diante daquilo que a gente fez no passado? Não, não é dessa forma como a gente tem que entender. A gente tem que entender que a doença, ela é uma ferramenta educativa. Para que ela serve? Ela serve para dizer assim para nós: olha, existe alguma coisa de errado. Existe algum comportamento nosso que não é adequado. Existem pensamentos nossos que não são adequados e que eu preciso modificar e que eu preciso melhorar. Muitas vezes, nós não vamos saber exatamente o que foi, qual foi o pensamento ou qual foi o sentimento que possa ter desencadeado aquela doença. Porque se ela aconteceu numa existência anterior, nós não vamos nos recordar. Se foi dessa existência, é possível. Quantas pessoas nós já não atendemos portando, por exemplo, muitas mágoas e que aí culminam um dia num adoecimento, que trazem consigo raiva de muitas pessoas, ressentimentos, pessoas que são irritadas, pessoas, por exemplo, que são intolerantes. Nós vemos muitas pessoas que a gente consegue identificar, porque elas trazem consigo na presente existência. Então, fica aqui sempre a reflexão para todos nós de que se chegou a doença, poxa vida, há algo que eu preciso mudar, há algo que eu preciso melhorar. Então é um bom momento para nós pararmos, refletirmos e verificarmos dentro de nós o que é preciso ser mudado. Todos nós somos espíritos em evolução. Todos nós ainda somos imperfeitos, encarnados aqui na Terra. Todos nós somos portadores de imperfeições. Ainda existe muito orgulho dentro da gente, existe muito egoísmo, existe muita vaidade. Nós ainda expressamos muitas sensações de inveja, de ciúme, de raiva, de intolerância. Puxa, são tantas coisas que nós podemos mudar, são tantas coisas que nós podemos melhorar dentro de nós. Então, quando a gente se vê adoecido, vamos parar para refletir. Será que eu não posso mudar alguma dessas coisas? Será que eu não posso melhorar? Então é importante que a gente faça essa autoanálise. Como Leon Denis nos diz no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, a dor é uma lei de equilíbrio e educação, ou seja, ela vem ao nosso encontro para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa crescer. E vejam, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 266, ele vai perguntar se quando a gente vai reencarnar e a gente vai estabelecer o nosso planejamento reencarnatório, a gente não escolheria as provas menos dolorosas, ou seja, se eu vou adoecer, então vou escolher uma doencinha mais leve, né? Uma doencinha mais tranquila, que não tem que passar por tanto problema, que não vai ser fácil de resolver. Ele pergunta, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E o que os espíritos respondem para o Kardec? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Ou seja, nós escolhemos as provas mais difíceis. Por quê? E quando nós vamos reencarnar, nós temos uma necessidade muito grande de alcançar tudo aquilo que a gente precisa espiritualmente para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. A gente não quer perder tempo.
A gente não quer ficar esperando mais tempo para alcançar os nossos objetivos. A gente quer resolver tudo. Porque essa é uma vontade, é o ímpeto do Espírito quando está lá no mundo espiritual, porque lá nós estamos descortinados da matéria física, a matéria aqui do mundo encarnado, e a nossa consciência passa a ser outra, a nossa percepção passa a ser outra. Então a gente quer vencer logo os nossos obstáculos. Então a gente vai pedir as mais difíceis. Portanto, as doenças que nós escolhemos para a nossa existência são justamente aquelas que são mais difíceis da gente enfrentar, aquelas que vão cutucar o nosso calo, a nossa ferida da alma, aquelas que vão mobilizar justamente as nossas imperfeições. Então, isso mostra para nós o quão importante é nós sabermos enfrentar esse processo de adoecimento, sabermos enfrentar esse momento quando a doença vem, para que a gente possa aprender com ela e nos melhorarmos com aquilo, vencermos aquilo, fazer significado e passar a ter uma outra perspectiva para nós. Certamente, se nós olharmos assim para um processo de adoecimento, será muito mais fácil passar por ele. O sofrimento psíquico, emocional, ele é muito menor. Vejam bem, no livro Vinha de Luz, livro também do Chico, ditado por Emmanuel, Emmanuel diz o seguinte: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Fica aqui a reflexão para todos nós. E para encerrarmos essa nossa conversa, deixo aqui a recordação de uma bem-aventurança, porque Jesus, em sua imensa sabedoria, também deixou esse recado para nós. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Que Jesus nos abençoe.